Bom dia, tudo bem? Então vamos dar sequência aí ao nosso estudo. Comece por Mateus. Nós vamos falar aí do finalzinho do capítulo 17, dos versículos 22 ao 27. Bora lá? Então aqui nesse texto, Jesus revela a centralidade da cruz na narrativa do Evangelho. Então, Cristo é o Filho que sabe seu destino, que é o quê? A cruz, e aí ensina como o centro da missão. Então, o anúncio da morte e ressurreição mostra que o sofrimento ele não é um acidente, não está acontecendo por um acaso ali, mas ele faz parte do plano eterno de Deus, como está lá em Atos 2. E aqui vemos mais uma vez a tristeza dos discípulos, a qual ainda revela a sua incompreensão espiritual, pois eles não conseguiam enxergar a esperança da ressurreição. E isso, para mim, ainda mostra como era difícil para os discípulos conciliar aquela ideia de um Messias, sofredor, com as expectativas de um Messias que era um libertador político, né? Então isso ainda fazia confusão e por isso a ideia da cruz não fazia o menor sentido para eles, né? Na minha opinião. E já a questão do imposto do templo, ela estava muito ligada ao culto do templo. Eu vou passar alguns textos aí para vocês firmarem isso depois também. Então, como filho de Deus, Jesus é o verdadeiro templo. Leiam lá em João capítulo 2, dos versículos 19 e 21. E, portanto, por conta disso, ele está acima do sistema. No entanto, ele não reivindica seu direito, mas ele age o quê? Em humildade, mostrando que o evangelho não é uma causa de escândalo desnecessário. Então, aqui, com todo esse texto aí, a gente vê dois ensinamentos. Primeiro, o coração de Cristo voltado para a cruz. Então, Jesus caminha firme rumo ao sofrimento, mesmo sabendo da dor e do peso que ele enfrentaria, né? E os discípulos ainda, eles não compreendiam plenamente, totalmente, né? Por isso, o seu coração se enche de tristeza. E isso nos ensina que seguir a Cristo também envolve enfrentar o sofrimento, mas com a esperança da ressurreição. E o segundo ensinamento é a liberdade dos filhos de Deus e o testemunho diante do mundo. Então, como filho, Jesus não precisava pagar o imposto, mas ele escolhe abrir mão do seu direito para não criar tropeço. Aqui a gente aprende sobre humildade e sobre a importância do nosso testemunho diante do mundo. Então, muitas vezes precisamos renunciar a algo que é legítimo para nós, a fim de glorificar a Deus e não causar escândalo ao próximo, né? Assim, aprendemos que o filho, ele é o quê? Ele é livre, mas ele escolhe se humilhar. E como discípulos, nós somos chamados a viver essa mesma posição. Renunciar direitos, claro, né, se for necessário, por amor a Cristo e pelo avanço do evangelho, né? Então, com tudo isso, Mateus une a revelação do Messias sofredor à vida prática dos discípulos, né? Confiar na cruz e viver com humildade e amor diante dos homens. E hoje, será que você tem entendido que seguir Jesus envolve tanto a cruz como a ressurreição? Né? Como você tem lidado com a liberdade que tem em Cristo? Você usa ela para edificar ou para causar tropeço a um próximo? Né? Fique com essas questões aí, fique refletindo no dia de hoje e nos vemos na próxima aula. Um dia abençoado para você.